Então, vamos falar aqui agora, galera, sobre o histograma, tá? O histograma ele vai ser útil para resumir uma variável que tenha uma variável quantitativa que tenha um número substancial, que tem um tamanho considerável, vamos dizer assim. Para esse tipo de variável, por exemplo, se você está com valores de QI de uma determinada população, de uma determinada amostra de uma população, ou até porque não com a população como um todo, dependendo do que você está trabalhando, você pode ter muitos indivíduos e isso fica difícil de você resumir num o gráfico scatterplot, o gráfico de dispersão, tá? E aí surge essa questão do histograma, que ele vai pegar, basicamente, ele vai pegar a variável e vai fatiar ela em faixas fixas, tá? Dos valores. Então a gente tem aqui que os valores de QI, eles podem ir mais ou menos de 50 até quase, sei lá, 170 ali mais ou menos, tá? Isso é só uma simulação, não quer dizer que é a realidade. Eu não quero dizer nada sobre o QI aqui da população no geral. E foram dados que eu simulei mesmo num software. E ele vai botar faixas de valores, tá? Essas faixas de valores, elas vão ter uma determinada frequência. Então aqui a gente tem que indivíduos com QI de 60, tem mais ou menos uns, sei lá, uns quase 25 indivíduos que tem ali mais ou menos uns QI de 60. QI de 90 já é quase 100 indivíduos. QI de 110, aí já chega mais próximo do 100. QI de 100 já chega mais próximo de uns 100 indivíduos ali. E o QI de 110, a gente tem mais ou menos um pouco mais de 100 indivíduos. E aí é o que a gente esperaria de ser comum, mais ou menos, de ser mais comum numa amostra, numa população, de QI das pessoas, entre 80, 90 e 110, mais ou menos, 120. Depois disso, começa a ser menos gente que tem 150 de QI, que tem 160. Pode ser que só uma pessoa daquela tua amostra tenha 160 de QI no teste lá que foi feito, tá? E aí notem que quando a gente faz essa transição, o histograma ele se torna útil quando a gente aumenta o número da amostra, o tamanho da amostra. E aí o gráfico do eixo, o eixo Y no diagrama de dispersão, ele vai para o eixo X, tá? E o eixo Y, ele vira literalmente a frequência de valores. A frequência de valores que estão entre 100 e 109. Entre 110 e 119, tá? Esse 110 aqui é todo mundo, toda a galerinha que está ali entre 110 e 119. Essa galera aqui, ó, entre 140 e 149, deve ser tipo esse povo aqui, ó. Esse povo aqui, mais ou menos uns 3 ou 4 indivíduos, tá? Olhando aqui para o outro gráfico. Então, os histogramas eles são gráficos de distribuição de frequência. A variável quantitativa ela tem uma distribuição de frequência, tá? Quando você divide os valores em faixas, essas faixas vão ter frequências. E é isso, eles dividem as unidades experimentais ou observacionais em faixas e plotam e colocam em gráfico, isso que significa plotar, a frequência de cada faixa. E eles podem ser de frequência absoluta, ou seja, eles podem refletir, eles podem ser justamente esse histograma aqui, de frequência absoluta. 20 indivíduos tem aqui 100, tá? Tem aqui valores entre 100 e 104. 20 indivíduos tem entre 105 e 109. Ele pode ser de frequência relativa, ou seja, aí não seria mais o total de indivíduos, e sim a porcentagem do total, a única coisa que modificaria aqui, ou de frequência acumulada. O histograma de frequência acumulada, ele quer dizer aqui, olha, todos os indivíduos eles têm 130, ele é um número que abarca
todos os indivíduos. Todos os indivíduos estão abaixo do 130. Mas mais ou menos ali uns 60 indivíduos estão acima do QI de 95. Beleza? Mais ou menos uns 40 indivíduos estão ali em cima dos 100, do QI de 100. Então, isso que é o histograma de frequência acumulado. Valores de 130, 125, 120 não tem ninguém que esteja acima desses valores. Tá? Então, ele pega a frequência e vê ela de forma acumulada. Então, falando sobre isso, falando sobre essas coisas que eu já falei, a gente entra em medidas de tendência central e medidas de dispersão, que são formas de resumir uma variável e a sua distribuição. A gente já viu aqui que as variáveis quantitativas, elas têm distribuições. Elas têm distribuições e, de novo, a incerteza está presente. E às vezes contra-intuitivo a gente mostrar todos os nossos dados, principalmente em tabelas. E variável são entidades que variam, que foi o que eu falei nos vídeos anteriores. Então a gente pode capturar o comportamento dessas variáveis por meio de medidas de tendência central e medidas de dispersão, que seria, na verdade, a média, a moda e a mediana. Tá? E as medidas de dispersão são a amplitude, desvio padrão, intervalo, amplitude, intervalo interquartílico, amplitude interquartílica. Tá? Eu vou falar sobre cada uma delas aqui de forma separada aqui, e vai ficar cada uma num espaçozinho diferente, para vocês verem isso de forma mais pausada. Então o próximo vídeo é sobre a média.